Olá pessoal, é um prazer tê-los aqui no canal, meu nome é Rogério e hoje eu quero apresentar aqui para vocês as razões desse governo do Bolsonaro ser um péssimo governo, né? Na verdade, não é nem para falar governo, é um desgoverno. Vou apresentar aqui para vocês algumas razões. Vamos lá, a primeira razão é o básico de tudo. É a falta de conhecimento sobre política e democracia. Pela primeira vez, temos um presidente do Brasil que é analfabeto político. E olha que ele foi deputado por quase 30 anos e não foi capaz de se interessar, ir atrás, em aprender sobre política e democracia. É lamentável. Nós temos um presidente do Brasil que é analfabeto político e não é capaz de compreender o que é política, democracia. A segunda razão é a consequência da primeira, é a sua falta de conhecimento sobre democracia. Pois um conceito moderno, vamos buscar lá o Norberto Bobbio, que diz que democracia, né, ela é o direito da maioria, porém tem que ser respeitados os direitos das minorias. Infelizmente, o Bolsonaro não faz isso. Ele é um antidemocrático, pois é um causador de beligerâncias, ou seja, briga com as instituições, OAB, que é a Ordem dos Advogados, com o Congresso Nacional, com o Supremo Tribunal Federal. É a que o Bolsonaro sabe fazer. É a forma como ele administra o Estado, em formas de beligerância. Inclusive com os outros países, também existe essa beligerância. A terceira razão é que Bolsonaro é um dogmático. Em uma linguagem mais comum, ele é um xiita, ou seja, não sabe fazer política através do diálogo. Pois lembro de uma palestra que eu assisti do professor de filosofia Pondé, que disse que democracia é a institucionalização dos conflitos. Portanto, é isso, né? A dialética das ideias, né? Tem que ser desta forma. Determinados grupos pensam A e outros grupos pensam B. Vamos sentar e debater as ideias. Vamos tirar o que tem melhor delas, né? Vamos adotar um pouco dessa ou um pouco da outra. Enfim, isso é dialética. Vamos montar uma síntese disso. Então, democracia é a institucionalização dos conflitos. Mas Bolsonaro não raciocina dessa forma. Ele é um dogmático, não sabe dialogar e pior, né? Seu conhecimento é baseado no senso comum, no conhecimento vulgar, raso, cheio de preconceitos. A quarta razão é o discurso de ódio, que é a consequência das três razões apresentadas aqui. Como ele é analfabeto político, Bolsonaro é um analfabeto político, desconhece o conceito moderno de democracia, é dogmático. Bolsonaro vê quem pensa diferente da forma que ele pensa como inimigo. E pior ainda, né? É inimigo e tem que ser eliminado. Bolsonaro não compreende que ele é presidente do país e tem que governar para todos. Os seus discursos é discurso de ódio contra o diferente, né? O diferente tem que ser eliminado. A quinta razão é o egocentrismo. Sim, Bolsonaro é muito egoísta, né? Bolsonaro, ele tem que ter o seu ego massageado a todo momento. Lembra aqui da mitologia grega, né, em que Narciso só acha belo, bonito, o que é espelho. Isso revela o transtorno de personalidade narcisista, muito presente no Bolsonaro, que quer todo mundo girando em torno de seu umbigo, né? Presenciamos também nele uma enorme ausência de empatia com o outro. Muito presente isso também em Bolsonaro, né? À exceção dos seus filhos, né, que sempre estão envolvidos em escândalos na esfera criminal, e aí Bolsonaro utiliza até do seu aparelho do Estado ali, do ministro Moro, né, acaba utilizando dele como advogado da família de Bolsonaro. Né? E a relutância também, né, de Bolsonaro em reconhecer ou identificar com os sentimentos, as necessidades alheias. Isso não existe no Bolsonaro. Ele é um... Sim, ele tem esse transtorno de personalidade em que só acha belo o que é espelho. A sexta razão é a falta de
coerência em suas falas e ações. Né? Mas Bolsonaro, pessoal, sempre foi assim. Documentos produzidos pelo Exército nos anos 80 mostravam essa carência de inteligência do Bolsonaro. Tem documento, está documentado isso pelo Exército Brasileiro, segundo o seu superior do Bolsonaro, né, lá no meados dos anos 80, o coronel Carlos Alfredo Pellegrino, ele disse que Bolsonaro, ele escreveu assim, está escrito isso, foi diversas vezes repelido, tanto em razão do tratamento agressivo dispensado a seus camaradas ali no Exército, como pela falta de lógica, raciocínio e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Pasmem, isso está escrito em documentos do Exército. Eu vou repetir, pessoal, vou repetir o finalzinho aqui, ó, né? Como pela falta de lógica, racionalidade e equilíbrio na apresentação de seus argumentos. Então é isso. Vocês acham? Raciocinem vocês acham que ele mudou alguma coisa? Infelizmente, não, né? A sétima razão diz respeito à escolha de seus secretariados e ministros com enorme viés ideológico, influenciado pelo astrólogo Olavo de Carvalho. Sim, ele é astrólogo, pois ele se diz filósofo, mas ele não tem diploma universitário, ele não se formou em uma faculdade de filosofia. Ele é um autodidata, né? Leu alguns livros de filosofia e se autoproclamou como filósofo. Mas é bom lembrar que filosofia não é um saber qualquer ou um achismo, bem como Olavo de Carvalho acredita, né? Eu acho que, eu gosto que. Isso não é filosofia. Filosofia é um conhecimento sistemático, ou melhor, é um conjunto coerente de articulação do conhecimento. Então Olavo de Carvalho, né, se recolhe a sua insignificância de astrólogo. Não me venha aqui com seus achismos sobre filosofia. Infelizmente, esse astrólogo, ele influencia setores da política do Bolsonaro, como ministro das Relações Exteriores, o ministro da Educação. Sim, o ministro da Educação é influenciado por esse astrólogo. É lamentável, né? Enfim, temos outras diversas razões para mostrar esse desgoverno, né? Esse nefasto governo, né? Mas vamos ficar por aqui, senão ficaríamos até amanhã aqui comentando, esse vídeo não terminaria nunca. Foi um prazer tê-los, né? Até mais. Tchau, tchau.